Garçonete desmaia de exaustão e recebe uma gorjeta de R$100 mil de Cristiano Ronaldo. Como essa história vai se desenrolar? Para descobrir, assista ao vídeo até o final. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais histórias inspiradoras como esta. O restaurante estava lotado, o som das conversas misturando-se ao tilintar de talheres e copos. Entre os clientes apressados e os pratos fumegantes, Lucia, uma garçonete dedicada, movia-se com agilidade, equilibrando bandejas pesadas enquanto atendia mesa após mesa. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo firme, e seu uniforme, embora impecável, não escondia o cansaço estampado em seu rosto. Lucia trabalhava em turnos duplos há semanas, tentando compensar a falta de funcionários no restaurante, ao mesmo tempo, lutando para pagar as contas que se acumulavam. O cansaço pesava sobre seus ombros, mas ela se recusava a demonstrar fraqueza. Um sorriso forçado estampava seu rosto, ela sabia que precisava do dinheiro das gorjetas para sobreviver. Enquanto caminhava rapidamente pelo salão, sua mente estava cheia de preocupações, o aluguel atrasado, as contas de luz e água, e a incerteza do amanhã. Ainda assim, ela empurrava esses pensamentos para o fundo da mente e continuava seu trabalho, esforçando-se para oferecer um serviço impecável aos clientes. O que Lucia não sabia era que aquela noite não seria como as outras. Seu corpo estava prestes a atingir o limite. O peso do cansaço acumulado ao longo dos dias começava a se manifestar em pequenos sinais, mãos trêmulas, pernas pesadas e uma leve tontura. Sentado discretamente em um canto do restaurante, um cliente especial observava tudo atentamente. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, havia escolhido aquele local para jantar tranquilamente. Sem chamar atenção, ele percebia a movimentação ao seu redor, e seus olhos se fixaram em Lucia. Ele viu sua dedicação, seu esforço incansável e, mais do que isso, sua exaustão. O restaurante estava no auge do horário de pico, e Lucia lutava para acompanhar o ritmo frenético. O fluxo de pedidos aumentava, clientes chamavam por atenção e a cozinha trabalhava a todo vapor. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, mas a sensação de fraqueza se intensificava a cada segundo. De repente, ao anotar o pedido de uma mesa, uma forte tontura tomou conta de seu corpo. Lucia tentou segurar-se na borda da mesa, mas suas pernas fraquejaram. Sem conseguir reagir, ela desabou no chão. Pratos e copos caíram junto com ela, quebrando-se e silenciando instantaneamente o restaurante. Os clientes ficaram chocados, alguns se levantaram para ver o que havia acontecido, enquanto outros apenas olhavam de longe. A equipe do restaurante permaneceu momentaneamente paralisada, sem saber o que fazer. Mas entre os presentes, um homem não hesitou em agir. Cristiano Ronaldo levantou-se rapidamente de sua mesa e correu até Lucia. Seu olhar demonstrava preocupação genuína. Ele ajoelhou-se ao lado dela, ajudando-a a se sentar e chamando por socorro. Sua voz, calma, mas firme, comandou a equipe do restaurante a trazer água e um pano úmido para ajudá-la a se recuperar. Lucia abriu os olhos lentamente, desorientada. Ao perceber a figura ao seu lado, ela arregalou os olhos de surpresa. Cristiano Ronaldo estava ali, segurando seu ombro e garantindo que ela estava bem. Seu rosto corou de vergonha. "Me desculpe, e eu atrapalhei o jantar de todo mundo", murmurou, tentando se levantar. Mas Ronaldo a impediu suavemente, sua voz carregada de empatia. "Você não tem nada pelo que se desculpar. Você é incrivelmente dedicada ao seu trabalho. Mas precisa cuidar de si mesma também." Aquelas palavras, ditas por um dos maiores atletas do mundo, atingiram Lucia como uma verdade que ela sempre ignorara. Trabalhar duro era necessário, mas a que custo? Enquanto ela se recuperava em um canto, Ronaldo voltou para sua mesa, mas sua mente permaneceu preocupada com a jovem garçonete. Ele sabia o que era lutar, sabia o que era se esforçar até o limite para conquistar algo. E sabia, mais do que ninguém deveria ter que carregar esse peso sozinho. Quando a conta chegou, Ronaldo pegou a caneta e, sem hesitação, escreveu um valor generoso na linha da gorjeta. Ele não queria chamar atenção nem fazer um grande espetáculo, queria apenas ajudar alguém que claramente precisava de um momento de alívio. Antes de sair, ele lançou um último olhar para Lucia e sorriu. Ela, já mais recuperada, retribuiu o sorriso, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Foi somente depois que Ronaldo já havia partido que a gerente do restaurante se aproximou de Lucia com um papel nas mãos, seu rosto estampando uma expressão de puro choque.
Lucia, você precisa ver isso. Confusa, Lucia pegou o recibo. Seus olhos percorreram rapidamente o valor e, de repente, suas mãos começaram a tremer. Lá, bem diante dela, estava escrito o valor da gorjeta deixada por Cristiano Ronaldo, 100 mil reais. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto antes mesmo que ela pudesse processar completamente o que aquilo significava. Era mais dinheiro do que ela jamais tinha recebido de uma só vez. O suficiente para pagar suas dívidas, colocar suas contas em dia e até mesmo respirar um pouco, algo que não fazia há anos. Mas, mais do que isso, era um gesto de pura humanidade. Cristiano Ronaldo não apenas viu sua exaustão, ele reconheceu seu esforço e sua luta. E, naquele instante, Lucia sentiu algo que há muito tempo não sentia: esperança. A notícia da generosidade de Ronaldo se espalhou rapidamente. Os clientes, que antes ignoravam a realidade dos funcionários do restaurante, começaram a olhar para eles com mais respeito. Alguns passaram a deixar gorjetas maiores, enquanto outros simplesmente faziam questão de agradecer pelo atendimento. E para Lucia, aquela noite marcou o início de uma nova fase. Ela ainda teria desafios pela frente, mas agora sabia que não estava sozinha. E, acima de tudo, entendeu que o verdadeiro valor do trabalho não está apenas no esforço, mas também no reconhecimento e na empatia daqueles ao seu redor. Aquele momento mudaria sua vida para sempre. E, com o tempo, ela aprenderia que um simples ato de bondade pode transformar não apenas um dia difícil, mas o destino de uma pessoa inteira. Ela sabia que o dinheiro faria uma diferença tangível em sua vida, permitindo que ela colocasse as contas em dia, tirasse uma pausa muito necessária e talvez até começasse a perseguir alguns dos sonhos que tinha deixado de lado por tanto tempo. Mas mais do que isso, o ato de bondade de Ronaldo restaurou sua fé na bondade das pessoas. Em um mundo que muitas vezes parecia frio e impiedoso, onde as lutas da classe trabalhadora eram frequentemente ignoradas ou descartadas, Ronaldo havia mostrado que ainda existiam pessoas dispostas a ajudar, dispostas a fazer a diferença. Lucia percebeu que a verdadeira grandeza não estava apenas na habilidade, fama ou riqueza, mas em como se usava esses dons para levantar os outros. Ronaldo, com sua generosidade silenciosa e compaixão, havia demonstrado que até os menores atos de bondade poderiam ter um impacto profundo na vida de alguém. Enquanto ela enxugava as lágrimas e respirava fundo, Lucia sentiu um renovado senso de determinação. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador, que ainda teria turnos longos e clientes difíceis para enfrentar. Mas ela também sabia que não estava sozinha, que havia pessoas boas no mundo que acreditavam no valor do trabalho duro e na importância de tratar os outros com bondade e respeito. E com esse conhecimento, ela encontrou forças para continuar, para enfrentar qualquer desafio que surgisse com graça e resiliência, sabendo que um simples ato de bondade havia mudado sua vida para sempre. À medida que os dias se transformavam em semanas, o impacto da generosidade de Cristiano Ronaldo continuava a se espalhar, tocando vidas muito além das paredes do restaurante. A história de Lucia tocou o coração de pessoas de todas as partes, provocando uma conversa sobre o valor do trabalho árduo, as lutas da classe trabalhadora e o poder da compaixão para mudar vidas. Inspiradas pelo exemplo de Ronaldo, as pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de bondade e generosidade, dos momentos em que as ações de um estranho as levantaram e deram esperança. Elas falaram sobre a importância de reconhecer a humanidade nos outros, de tratar todos com dignidade e respeito, independentemente de seu trabalho ou status. Lucia se viu no centro desse movimento crescente, sua história se tornando um símbolo dos desafios enfrentados por tantas pessoas trabalhadoras ao redor do mundo. Ela foi convidada para compartilhar suas experiências em programas de notícias locais e eventos comunitários, sua voz se tornando um poderoso testemunho da resiliência e da força do espírito humano. Através dessas oportunidades, Lucia conheceu outras pessoas que haviam enfrentado dificuldades semelhantes, que haviam trabalhado incansavelmente para sobreviver e apoiar suas famílias. Ela ouviu suas histórias, ofereceu palavras de encorajamento e apoio, e se viu se tornando parte de uma comunidade maior dedicada a fazer a diferença. Lentamente, mas com firmeza, Lucia começou a ver mudanças acontecerem em seu próprio local de trabalho e além. O proprietário do restaurante, comovido pela onda de apoio aos funcionários, implementou novas políticas para melhorar as condições de trabalho e garantir tratamento justo para todos os empregados. Outros negócios na área seguiram o exemplo, reconhecendo a importância de valorizar seus trabalhadores e criar um ambiente positivo onde todos pudessem prosperar. Os clientes, também, começaram a abordar suas interações com os trabalhadores de maneira mais empática e respeitosa, reconhecendo o trabalho árduo e a dedicação que envolvem cada turno.
Para Lucia, essas mudanças eram um testemunho do poder das ações de uma pessoa para inspirar os outros e criar um impacto duradouro. Ela sabia que a generosidade de Ronaldo havia sido o catalisador para tantas mudanças positivas, mas também reconheceu que eram os esforços coletivos de muitas pessoas, os clientes que deixaram gorjetas maiores, os colegas de trabalho que se apoiaram durante tempos difíceis, os membros da comunidade que se uniram à causa, que realmente fizeram a diferença. Enquanto olhava para o futuro, Lucia sentiu um renovado senso de propósito e esperança. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, que havia muitas outras pessoas que enfrentavam os mesmos desafios que ela superou. Mas ela também sabia que não estava sozinha nessa luta, que havia pessoas boas no mundo dispostas a defender o que é certo e fazer a diferença na vida dos outros. E assim, com um coração cheio de gratidão e um espírito cheio de determinação, Lucia se preparou para continuar o trabalho que Ronaldo começou, para ser a voz dos sem voz e a campeã das pessoas trabalhadoras que mantêm o mundo funcionando, um turno de cada vez. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, que haveria contratempos e desafios ao longo do caminho. Mas também sabia que tinha a força e a resiliência para enfrentar o que quer que surgisse, armada com o conhecimento de que um simples ato de bondade pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. À medida que os meses passavam, Lucia se via cada vez mais envolvida no crescente movimento por direitos dos trabalhadores e tratamento justo. Ela participou de manifestações e protestos, falou em reuniões comunitárias e eventos, e trabalhou incansavelmente para aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelos trabalhadores de serviços e outros trabalhadores de baixa renda. Por meio de seus esforços, ela conheceu muitas outras pessoas que compartilhavam sua paixão pela justiça social e igualdade. Ela formou laços estreitos com ativistas e organizadores, aprendendo com suas experiências e estratégias, e encontrando força em seu compromisso compartilhado de criar um mundo melhor. Lucia também continuou trabalhando no restaurante, mas agora com um renovado senso de propósito e orgulho. Ela via seu trabalho não apenas como uma forma de sobrevivência, mas como uma oportunidade de fazer a diferença na vida de seus colegas de trabalho e clientes. Ela se tornou uma mentora e defensora para seus colegas de serviço, ajudando-os a enfrentar os desafios do trabalho e lutar por seus direitos. À medida que a história de Lucia se espalhava, ela começou a receber reconhecimento e apoio de lugares inesperados. Políticos locais e líderes comunitários procuraram-na para pedir conselhos e colaborações, reconhecendo o poder de sua voz e a importância das questões que ela defendia. Até Cristiano Ronaldo, o homem cujo ato de bondade havia iniciado tudo, entrou em contato com Lucia para expressar sua admiração e apoio. Ele a convidou para falar em um evento de caridade que estava organizando, usando sua plataforma para amplificar sua mensagem e inspirar outros a se envolverem. Lucia ficou emocionada e grata pela oportunidade, mas sabia que os verdadeiros heróis eram os incontáveis trabalhadores que apareciam todos os dias, muitas vezes em circunstâncias difíceis e exigentes, para manter o mundo funcionando. Ela dedicou seu discurso a eles, pedindo a todos na plateia para reconhecer seu valor e lutar por seus direitos. Ao falar, Lucia sentiu a energia na sala mudar, os corações e mentes dos presentes se abrindo para a possibilidade de um mundo melhor e mais justo. Ela sabia que a mudança não viria facilmente, que haveria resistência e contratempos ao longo do caminho. Mas também sabia que a maré estava mudando, que cada vez mais pessoas estavam acordando para as injustiças e desigualdades que haviam sido ignoradas ou aceitas por tanto tempo. E sabia que, a cada dia que passava, o movimento pelos direitos dos trabalhadores e dignidade se tornava mais forte, alimentado pela coragem e determinação de pessoas como ela e os inúmeros outros que se juntaram à luta. Ao descer do palco sob aplausos estrondosos, Lucia sentiu uma esperança e uma possibilidade que nunca havia conhecido antes. Ela olhou para o mar de rostos diante dela, para as pessoas de todas as origens que se uniram em solidariedade e apoio, e soube que eram imparáveis. Com o coração cheio de gratidão e o espírito cheio de determinação, Lucia saiu para o mundo, pronta para continuar o trabalho de construir um futuro melhor para todos. Ela sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, mas também sabia que não estava sozinha, que tinha a força e a resiliência de um movimento ao seu lado. E assim, a cada passo que dava, Lucia carregava consigo a memória daquela noite fatídica no restaurante, a noite em que um simples ato de bondade mudou sua vida e a colocou no caminho para mudar o mundo. Ela levava consigo o conhecimento de que toda pessoa tem o poder de fazer a diferença, de ser uma luz na escuridão e uma voz para os que não podem se fazer ouvir. E sabia que, enquanto houvesse pessoas como Cristiano Ronaldo e os inúmeros outros que se juntaram a essa luta, sempre haveria esperança para um amanhã melhor. Anos depois, Lucia se viu refletindo sobre a incrível jornada que a levou até onde estava hoje.
Sentada em seu escritório na Organização de Direitos dos Trabalhadores que fundou, ela estava cercada pelos frutos de seu trabalho, fotografias e lembranças das inúmeras vidas que tocou, das vitórias que conquistou e das batalhas que travou. Ela pensou naquela noite no restaurante, na noite em que tudo mudou. Lembrou-se da exaustão e do desespero que a dominavam, da sensação de estar presa em um ciclo interminável de trabalho e luta sem saída. E então lembrou-se de Cristiano Ronaldo, o homem que viu sua dor e escolheu fazer algo a respeito. Lembrou-se do choque da incredulidade ao ver a gorjeta de $20.000, das lágrimas que rolaram por seu rosto ao perceber que alguém a enxergava, a valorizava, acreditava nela. Lucia sabia que nunca poderia retribuir a Ronaldo pelo que ele fez por ela, mas também sabia que a melhor maneira de honrar sua bondade era retribuir ao mundo, usar seu próprio sucesso e influência para levantar outras pessoas e fazer a diferença. E foi exatamente isso que fez. Por meio de sua organização, Lucia ajudou inúmeros trabalhadores a lutar por seus direitos e sua dignidade, desde funcionários de restaurantes como ela até trabalhadores rurais, operários de fábricas e muitos outros. Ela pressionou por melhores salários e condições de trabalho, forneceu apoio legal e defesa para aqueles que foram maltratados ou explorados e construiu um movimento mais forte e mais poderoso do que nunca. Lucia sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, que a luta por justiça e igualdade estava longe de acabar. Mas também sabia que ajudou a criar um mundo onde mais pessoas poderiam viver com dignidade e respeito, onde o trabalho árduo era valorizado e recompensado, e onde a bondade e a compaixão podiam mudar vidas. Enquanto refletia sobre tudo o que conquistou e tudo o que ainda estava por vir, Lucia sentiu um profundo senso de gratidão e propósito. Ela sabia que nada disso teria sido possível sem o amor e o apoio das pessoas ao seu redor, de seus colegas de trabalho e companheiros ativistas, a sua família e amigos. E sabia que, no coração de tudo isso, estava o simples, mais profundo, ato de bondade que começou tudo, o momento em que Cristiano Ronaldo viu sua luta e escolheu ajudá-la, não porque precisava, mas porque era a coisa certa a fazer. Lucia sorriu para si mesma, sentindo um calor e uma esperança tomarem conta de seu coração. Sabia que o mundo podia ser um lugar difícil, cheio de desafios e obstáculos. Mas também sabia que havia muita bondade e beleza no mundo, muitas pessoas trabalhando incansavelmente para fazer a diferença, para criar um futuro melhor para todos. E sabia que, enquanto houvesse pessoas como o Cristiano Ronaldo e tantos outros que se juntaram a essa luta, sempre haveria esperança, sempre haveria a possibilidade de mudança e transformação. Com uma respiração profunda e um renovado senso de propósito, Lucia se levantou da mesa e caminhou até a janela, olhando para a cidade movimentada abaixo. Ela viu as pessoas correndo para o trabalho, os ônibus e carros passando, o sol brilhando sobre os prédios altos. E viu algo mais também, os laços invisíveis que conectavam todas essas pessoas, os fios de humanidade e compaixão que mantinham o mundo unido, mesmo em seus momentos mais sombrios. Viu o poder da bondade para transformar vidas, para inspirar os outros, para criar ondas de esperança e possibilidade que poderiam mudar o mundo. Lucia sabia que sua própria história era apenas uma pequena parte desse grande tecido, um fio na grande tapeçaria da experiência humana. Mas também sabia que cada fio importava, que cada ato de bondade e compaixão fazia a diferença, não importa o quão pequeno ou insignificante pudesse parecer. E assim, com o coração cheio de gratidão e o espírito cheio de determinação, Lucia voltou ao seu trabalho, pronta para continuar a luta por justiça e igualdade, pronta para ser uma luz na escuridão e uma voz para os que não podiam se fazer ouvir. Ela sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, que haveria momentos em que os desafios pareceriam intransponíveis e os obstáculos grandes demais para superar. Mas também sabia que não estava sozinha, que tinha a força e a resiliência de um movimento ao seu lado e o poder da bondade e da compaixão para guiá-la. E assim, a cada passo que dava e a cada batalha que travava, Lucia carregava consigo a memória daquela noite fatídica no restaurante, a noite em que um simples ato de bondade mudou sua vida e a colocou no caminho para mudar o mundo. Ela carregava consigo o conhecimento de que cada pessoa tem o poder de fazer a diferença, de ser uma força para o bem no mundo, independentemente de suas circunstâncias ou posição na vida. E carregava consigo a esperança e a crença de que, juntos, poderiam construir um futuro melhor para todos, um mundo onde cada pessoa fosse valorizada e respeitada, onde o trabalho árduo fosse recompensado e celebrado, e onde a bondade e a compaixão reinassem supremas. Para Lucia, esse era o verdadeiro legado do ato de bondade de Cristiano Ronaldo, não apenas o dinheiro que ele deu a ela, mas a maneira como a inspirou a ser uma pessoa melhor, a lutar pelo que é certo e a nunca desistir do poder do espírito humano para superar até os maiores desafios. E enquanto olhava para o mundo diante dela, Lucia sabia que sempre carregaria esse legado consigo, como um farol de esperança e possibilidade em um mundo que tanto precisava disso.
Sabia que a luta por justiça e igualdade nunca seria fácil, mas também sabia que era uma luta que valia a pena, uma causa a qual dedicaria sua vida. E assim, com o coração cheio de amor e o espírito cheio de determinação, Lucia deu mais um passo rumo ao futuro, pronta para enfrentar os desafios que viriam, sabendo que tinha a força e a coragem para fazer a diferença, um ato de bondade de cada vez.